voltando ao exercício 13, tá? Nos outros vídeos eu já tinha gravado aí até o exercício 12, né? Então aqui a gente continua a partir do exercício 13. Bom, o que diz o exercício 13? Um aluno recebeu o seguinte desafio: apresentar para sua turma um composto formado por um metal alcalino terroso e um halogênio, justificando o tipo de ligação entre os átomos dos elementos químicos. Então ele tinha um halogênio e um alcalino terroso, queria que ele justificasse o tipo de ligação, tá, entre esses átomos dos elementos químicos, tá? Bom, aí após ele realizar a tarefa, ele fez algumas afirmações para serem apresentadas aos demais colegas. Quais foram essas afirmações, né? Ele afirmou primeiro que o metal alcalino terroso, por ter 2 elétrons de valência, apresenta tendência em formar um cátion bivalente. A segunda afirmativa que ele fez é que o halogênio tem 7 elétrons de valência, apresenta tendência em formar um ânion bivalente. Terceira afirmativa, o composto formado é molecular, pois a ligação entre os átomos ocorre pelo compartilhamento de elétrons. E a quarta, o composto formado pode ser representado pela fórmula MX2, sendo M o metal alcalino terroso e X o halogênio. Tá? Em relação a essas afirmações, quantas o aluno acertou e quais? E justificar as incorretas. Tá? Bom, vamos analisar uma por uma. Primeiro que a gente tem uma ligação entre o alcalino terroso e um halogênio, beleza? Vamos partir desse princípio. O metal alcalino terroso, por ter 2 elétrons de valência, apresenta tendência em formar um cátion bivalente. Você acha que está certa essa alternativa? Está, tá? Porque ele forma sim um cátion bivalente, porque por ele ser um alcalino terroso, ele tem 2 elétrons de valência que vai ser doado, né? Ou seja, M2+, certo? O halogênio, por ter 7 elétrons de valência, apresenta tendência em formar um ânion bivalente. Bom, a bivalência é com relação a 2, né? Só que por ele ser um halogênio e por ele ter 7 elétrons de valência, ele só precisa de receber mais um elétron para se estabilizar com 8. Então ele não é um ânion bivalente, ele vai ser um ânion monovalente, tá? Monovalente. Ou seja, errada. Vamos colocar aqui como ele ficaria, ó. Ele ficaria X menos, tá? Porque é um ânion monovalente. O composto formado é molecular, pois sua ligação entre átomos ocorre pelo compartilhamento de elétrons. Tá errado, tá? Não é um composto molecular e não é formado pelo compartilhamento de elétrons. Ele é um composto iônico e é formado pela doação de doação de elétron, né? É um composto eletrostático. E a 4, o composto formado pode ser representado pela fórmula Mx2, entre M o metal e X o halogênio. Bom, se o metal é 2+, se o halogênio é X-, fazendo aquela regrinha do desce cruzando, né? Nós vamos ter sim M2X. Não, desculpa, gente. Confundi as bolas aqui. MX2. 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 Beleza? Aí a pergunta, quantos eles acertaram? Bom, ele acertou a 1 e a 2, então ele acertou 2, tá? A 1 e a 4. E ele quer que a gente justifique as incorretas. Bom, eu já justifiquei, né? O halogênio tem tendência em formar um ânion monovalente, porque ele tem 7 elétrons na camada de valência.
E a 3, a ligação entre um metal e um não metal é iônica, portanto é um composto iônico. Beleza? 14. A série americana intitulada Breaking Bad vem sendo apresentada no Brasil e relata a história de um professor de química. Tá? Na abertura da série, 2 símbolos são destacados em relação às suas primeiras letras de cada palavra do título da série. Considerando a regra do octeto, a substância química formada pela ligação entre os dois elementos é A, aí apresenta alguns elementos aqui. Bom, os dois elementos que é formado pelas iniciais é o BR e o BA, tá? Então, na série Breaking Bad fica assim, ó. BR aqui em cima e BA aqui embaixo, né? Esse daqui é o bromo, tá? O bromo é o halogênio, Br+. E o bário, ele é o metal alcalino terroso, né? Br, não, desculpa, gente, aqui não é mais não, aqui é menos. Menos. Br2+, certo? Fazendo aquela velha regrinha do 10 cruzado, nós temos Ba, Br2. Alternativa correta, E. Beleza? Vamos a 15. A 15 é um pouquinho complexa, né? Vamos analisá-la com cuidado. O monóxido de carbono, CO, é um gás incolor, inodoro e tóxico, proveniente da combustão incompleta de combustíveis fósseis. Sobre o óxido, escreva fórmula eletrônica e fórmula estrutural. Qual que é a primeira análise que nós temos que fazer? A distribuição eletrônica, para saber quais que são a valência dos dois compostos. Nós temos que a valência do carbono é igual a 2s2, 2p6. E a valência do oxigênio era igual a 2s2, 2p4. Tá? Não, que 2p6? É 2p2. Aqui, ó. Aqui é 2p2, tá, gente? Não. 2p2, 2p2, tá? Então, o carbono ele precisa de 4 elétrons para se estabilizar, enquanto o oxigênio ele precisa só de 2. Como são dois não metais, eles vão se ligar através de uma ligação covalente, tá? O carbono vai compartilhar esses 2 elétrons aqui, ó, do S com o oxigênio, tá? O oxigênio vai atingir o seu octeto e esse compartilhamento de elétrons aqui, ele vai conferir ao carbono 6 elétrons. Só que ele precisa de mais 2 para poder se estabilizar. Então vai rolar uma ligação dativa aqui, ó. Vamos ver, ó. Carbono, ele tem 2 elétrons aqui e o oxigênio mais 2. Então eles vão compartilhar um par eletrônico, tá? 2 pares, quer dizer, eletrônicos, fazendo com que o carbono fique com mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio, ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 6 elétrons, né? O oxigênio, na realidade, ele já se estabilizou. Só que o carbono não. O carbono não está estabilizado. Tá? O carbono está com só 2 ligações aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui. O carbono fica aí com apenas 6 elétrons. Ele precisa de mais 2. Então, o que vai acontecer? Esses elétrons aqui, ó, que estão sobrando, eles vão ser compartilhados de maneira dativa com o carbono, tá? Que é aquela nossa ligação coordenada. Como é que fica isso, professor? Deste jeito aqui, ó, tá? Você fez a distribuição eletrônica, descobriu que o carbono só tem
4 elétrons na sua camada de valência, então ele precisa de 4 elétrons. Esse é o NOx dele, tá? O oxigênio, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, então ele precisa ganhar 2 elétrons, tá? E aí, quando o oxigênio faz essas duas ligações aqui, ó, ele já se estabilizou, mas o carbono ainda não. Porque você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, um outro par eletrônico do oxigênio, que vai estar sobrando, ele é ligado coordenadamente ao carbono, fazendo com que o carbono fique com os 8 elétrons. Então, no total aqui, ó, nós temos 16 elétrons sendo compartilhados pelos dois átomos, fazendo com que eles fiquem estáveis. E qual que é a fórmula estrutural disso aí? Carbono tripla carbono ou carbono dupla carbono, ligação coordenada, tá? Essa maneira aqui é praticamente inusual. Ela não é utilizada, tá? Essa ilustração aqui é só de uma maneira didática para vocês saberem o que está acontecendo, mas isso não é representado assim. É sempre representado desta maneira, tá bom? Vamos a 16. Relacione as ligações químicas com as características dos seus compostos. Bom, ligação metálica conduz corrente elétrica quando dissolvida em água ou fundido, brilho característico e baixo ponto de ebulição. Então, ligação metálica tem um brilho característico, certo? Opa! Peraí, deixa eu apagar o que eu fiz aqui, que senão vai ficar feio depois. A ligação metálica possui um brilho característico. Tá? A ligação covalente vai ter baixos pontos de fusão e ebulição. E a ligação iônica vai conduzir corrente elétrica. Tá, gente? Ficando assim. 2, 1, 3. Beleza? 16. Tem um baita de um enunciado, né? Tá? Falando sobre ligações, sobre ligas metálicas e tudo mais, tá? Mas eu não vou ler todo enunciado, não. Porque o importante mesmo está aqui, ó. É difícil o metal puro apresentar as qualidades necessárias para determinada aplicação prática. Por isso é comum em nosso cotidiano encontrar a mistura de 2 ou mais elementos metálicos ou de um metal com outros elementos, não necessariamente metálicos. Essa mistura é conhecida como liga metálica. No quadro a seguir, indique 3 ligas metálicas presentes no seu dia a dia, sua composição química e sua aplicação. Isso daqui é um pouco pessoal. Vocês podem apresentar diferentes ligas metálicas. Lógico que tem que ser coerente, tá, gente? Aqui a gente separou 3. Nós separamos o bronze, o ácido inoxidável e a prata de lei. O bronze, ele vai ser composto por cobre estranho, tá? E a aplicação dele vai ser em moedas. O ácido inoxidável, ele possui ferro, carbono, crômio e níquel, tá? E ele vai ser muito utilizado em panelas. A prata de lei é prata e cobre e é utilizado em joias e bijuterias. Beleza? O exercício 18. Para fabricar o dispositivo condutor de eletricidade, uma empresa dispõe dos materiais. Material 1, carbono. Material 2, enxofre. Material 3, arsênio, se eu não me engano. Tá? E o material 4, o ferro. Beleza? Aí ele quer, sabe-se que a condutividade elétrica de um sólido... Eita, por que mudou? Sabe-se que a condutividade elétrica de um sólido depende do tipo de ligação interatômica existente em sua estrutura. Nos átomos com que realizam ligação metálica, os elétrons livres são responsáveis por essa propriedade. Assim, o material mais eficiente para a fabricação do dispositivo é representado pelo seguinte número. Bom, o carbono ele é um não metal, o enxofre ele é um não metal e o arsênio também ele é um não metal. Então, qual que vai ser o melhor aqui? Vai ser o ferro, né? O ferro é o único composto
que vai formar uma ligação metálica e vai ter elétrons livres entre os seus retículos cristalinos. Então, o ferro é o composto ideal para esse material aqui com condutividade elétrica. 19. Três substâncias puras, X, Y, Z, tiveram suas condutividades elétricas testadas, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. E os dados obtidos encontram-se resumidos na tabela. Aí nós temos a substância X, Y, Z. Aí pergunta, sólido, líquido ou sólido e líquido. A substância X ela é sólida e líquida. A substância Y ela não é sólida, mas ela é líquida. E a substância Z ela não é sólida e não é líquida. Ou seja, provavelmente vai ser um gasoso. Tá? Com base nas informações, é correto classificá-las como substâncias iônicas? Quais aqui são mais parecidas com substâncias iônicas? Quais vão apresentar condução de eletricidade somente no estado líquido, tá? Vai ser a Y, tá? Só a Y vai conduzir corrente elétrica no estado líquido. Vamos lá. Exercício 20, tá? O exercício 20, ele fala sobre um poema, né? E nesse poema ele apresenta aí algumas propriedades relativas aí à produção do ferro, tá? Aí ele vai perguntar sobre o ferro. O ferro encontrado em Itabira, Minas Gerais, está na forma de minério, onde o principal óxido de ferro, o F2O3, a obtenção do ferro metálico se faz através da reação de redução do minério. E aí ele pede para a gente diferenciar o F2O3 do ferro metálico. Quanto ao tipo de ligação envolvida e quanto à capacidade de condução térmica. Bom, o F2O3 é uma ligação iônica, enquanto o ferro metálico é a ligação de metais, tá? A ligação metálica. E o tipo de ligação envolvida, e a capacidade de corrente elétrica, compostos iônicos só tem corrente elétrica no estado líquido, enquanto o ferro é em ambos os estados. A resposta fica assim: o óxido de ferro é composto iônico formado pela ligação entre o metal e o não metal. No estado sólido, não conduz corrente elétrica. Já no ferro, o composto é metálico e no estado sólido é um bom condutor de corrente elétrica. Beleza? Essa pedra de ferro, futuro aço do Brasil. O aço é uma liga metálica constituída de ferro, cromo, níquel e carbono. Coloque os metais que compõem essa liga em ordem crescente de raio atômico. Quem vai ter o maior raio atômico aqui? O carbono. Depois o níquel, o ferro e o cromo. O cromo tem o maior raio atômico, tá? O cromo tem o maior raio atômico, enquanto o ferro o segundo maior, o níquel e o carbono o menor. A ordem crescente. A ordem crescente é do menor para o maior. Beleza, gente? Então, os exercícios do LDA acabam aqui. A gente se encontra nas aulas aí para tirar possíveis dúvidas. Muito obrigado pela paciência de vocês e até mais.